lembrando aí, né, esses temas que já mencionamos e que oramos, inclusive, na nossa reunião, nós estamos estudando aí essa sequência sobre as festas judaicas e a relação com Jesus. Começamos aí algumas semanas, 2 semanas, e ainda estamos tratando de umas questões introdutórias, e uma delas é justamente a importância de compreender como que o judeu via essas convocações solenes do Senhor e, ao mesmo tempo, entender o que ela aponta para Jesus Cristo. Eu convido você, então, a abrir a palavra do Senhor lá em Levítico, capítulo 23, né, para a gente relembrar lá as festas. E aí já mencionando algumas coisas da relação com a pessoa de Jesus. Nós trabalhamos já com as questões básicas aí sobre os calendários, como que o judeu entendia e atribuía, né, as festas, como descobrir o primeiro dia do ano e tudo mais. Vimos a diferença dos calendários solar, lunar e lunisolar, que é o caso dos judaicos. Vimos como funciona a questão dos meses, né, determinados pelas fases da lua, e também o início do ano aí determinado pelo equinócio, no caso deles lá o hemisfério norte e o equinócio de primavera. Então, hoje vamos reforçar aí quais são as festas bíblicas, né? Quais são as festas bíblicas no calendário judaico, e já começar a mencionar alguma coisinha sobre a relação com a pessoa de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração então para nós iniciarmos, irmãos? Oremos. Ó Deus de amor, Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome mais uma vez nesse dia, ciente de que o Senhor é quem tem cuidado de nós, é o Senhor que tem dirigido os nossos passos, é o Senhor que tem respondido às nossas orações, é o Senhor que comanda tudo e todos, ó Deus, nada foge ao Teu poder. Cada detalhe, ó Deus, da obra da criação está debaixo do Teu poder, debaixo da Tua ação. Tua palavra em vários momentos nos assegura, ó Deus, que absolutamente nada acontece nesse mundo sem cumprir o propósito eterno do Senhor. Até mesmo as situações adversas estão debaixo da Tua soberania, debaixo da Tua permissão, e tem um propósito, ó Deus, a ser cumprido. E desse modo, ó Deus, todo o período da revelação, todo o período revelacional, nos aponta, ó Deus, essa Tua grandeza, esse Teu poder e essa Tua ação soberana na redenção do Teu povo e, ao mesmo tempo, na revelação da Tua vontade àqueles que temem ao Senhor. Portanto, nos abençoe no estudo dessa noite, nessas questões ainda introdutórias, ó Deus, ao tema, para que possamos entender, compreender todos os princípios revelados na Tua palavra no Antigo Testamento, que apontam para a obra e a realização que Jesus cumpre durante o seu ministério terreno. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, é o que clamamos no nome dEle, por amor a Ele. Amém. Amém, irmãos? Então tá bom. Então vamos lá. Nós começamos aí, então, algumas semanas, a tratar sobre as festas judaicas. Vimos que o Senhor foi quem criou todo o cosmos com o objetivo de marcar essas solenidades. Nós vimos lá isso lá em Gênesis, nós vamos voltar para lá depois. Mas depois, então, já de Israel estabelecido no sentido das 12 tribos e retirados do Egito, nós vemos então Deus usando Moisés através do sacerdócio levítico para estabelecer festas litúrgicas, cerimoniais.
E nós vimos aqui em Levítico, capítulo 23, que além do sábado semanal, nós temos mais 7 festas de celebração, ou dias sagrados, ou santas convocações do Senhor. Dentro do calendário judaico, então, nós temos aí a Páscoa, que é registrada em Levítico 23, verso 4. Nós vamos depois estudar ela especificamente. Se você observar aqui no na nossa projeção, né? Aqui nesse círculo interno aqui, nós temos então o mês de março, né? Provavelmente perto do dia 21, 22, que é o equinócio lá de primavera. Aí há uma variação porque eles aguardam a primeira lua, como que é mesmo? Primeira lua nova. Então, é porque começa sempre dia 22? Não, dia 22, 21 de março, 22, mas é o equinócio. Aí eles aguardam a primeira lunação, a lua nova, e aí começa a contar o primeiro dia do mês Nisan, que é o primeiro mês do calendário judaico. Identificou então o primeiro dia, conta-se 14 dias, aí nós temos o Peshá, ou seja, a Páscoa, que está aqui. Na sequência, aí nós já temos pães asmos e primícias, primeiros frutos, né? Que é tudo numa semana só de festa. Então, nós temos aí, de certa forma, as festas judaicas distribuídas no primeiro mês do calendário judaico. Depois você tem um salto de 50 dias da primeira festa, ou da festa das primícias, para Pentecostes, né? Que aí geralmente acontece por volta de maio, junho, né? Então você tem aqui Pentecostes, ou a chamada Festa das Semanas. E aí você tem um intervalo do verão. Então isso aqui nós estamos na primavera. Aí você tem um intervalo do verão sem festa nenhuma. E aí no início do outono, no primeiro dia do 7º mês, você tem trombetas, que também abre o calendário civil, por isso é chamado de Rosh Hashanah, que é o calendário civil. Mas dentro do calendário bíblico, né, religioso, vai ser então a festa das trombetas, trumpets aqui. Depois você tem Yom Kippur, ou o dia do julgamento, né, o dia do juízo, que é a festa da expiação, ainda nesse 7º mês, e também Sukkot, que é a festa dos tabernáculos ou das colheitas, que inicia também no 7º mês, e é uma festa também de mais uma semana aí de festividades. Então nós temos as festas judaicas concentradas no início da primavera, no finalzinho dela com o Pentecostes. Aí você tem os 3 meses de verão, que aí não tem festa nenhuma, imagina o calorão, né? Dentro do contexto de Oriente Médio, de verão, então você não tem peregrinação nenhuma. E aí depois, no outono, voltam-se as festas, com mais 3 festas, fechando então o calendário de festividades religiosas. Existem algumas outras festas que foram acrescentadas na perspectiva da tradição judaica. E uma delas, pelo menos, na verdade 2 delas, né, dessas festas, o próprio Senhor Jesus também participou. Então vamos lá, vamos às festas. Primeiro, então, nós temos Páscoa, depois pães asmos, primícias. Savot, ou Pentecostes, depois trombetas, expiação e tabernáculos. Essas são as 7 festas solenes determinadas pela lei de Moisés. Tudo bem? Mas aí você encontra também a festa de Chanukah, ou Hanukkah, que é apresentado nas Escrituras como sendo a festa das luzes, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Vamos ver se a gente acha fácil aqui.
Isso. João capítulo 10, verso 22. O que diz aí João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 22? Celebrava-se em Jerusalém a festa do quê? A festa da dedicação. E que época do ano que era? Era inverno. Então nós vimos aqui que as festas solenes que Deus determinou, elas são as festas da primavera e as festas de outono. Início da primavera, e final da primavera e começo do outono. Tudo bem? Só que, com algumas situações durante a história do povo de Israel, foram acrescidas algumas festas. Essa festa que nós estamos falando é Hanukkah, ou Chanukah, que é no período de inverno, próximo aqui de dezembro, ok? Novembro, dezembro. Então você tem Hanukkah. Veja que o próprio texto sagrado diz que era inverno, para deixar claro que fugia do período das festas solenes. Nós vamos estudar também Hanukkah. O texto? João 10, 22. E Jesus participou, era chamado da festa dos milagres, da festa da dedicação ou da festa das luzes. Tudo bem? Além do Chanukah ou Hanukkah, nós temos também uma festa que é chamada festa de Purim. Geralmente, a festa de Purim ela ocorre aqui, no mês próximo do mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, aqui nesse momento aqui ainda, que ainda é finalzinho de inverno. A festa de Purim, nós não vamos estudar ela profundamente, mas é a festa, porque não temos nenhum registro bíblico de Jesus participando da festa de Purim, mas é a festa que foi estabelecida quando, no período histórico da rainha Esther, foi dada ao povo judeu a oportunidade de se defender contra aquele decreto de Mordecai lá, lembra daquela situação? Que tinha determinado a morte de todos os judeus, e a rainha Esther, juntamente com sua família lá, né, oraram, intercederam e tudo mais, e conseguiram reverter aquela situação, e o rei, que não podia voltar atrás do decreto, deu um novo decreto permitindo que o povo de Israel, o povo judeu no caso, defendesse a sua própria vida. E todos os inimigos do Senhor, do povo de Deus naquela época, foram mortos. E aí, então essa festa é uma festa de alegria, uma festa de redenção. E até hoje o povo de Israel comemora isso, é bem próximo do nosso carnaval, vamos assim dizer, porque eles se fantasiam, põem fantasia nas crianças, e é uma festa de alegre, porque é a festa da vitória sobre os inimigos. Mas não faz parte também das festas cerimoniais. Foi uma festa que foi acrescentada por conta da tradição e por conta dos episódios históricos que aconteceram nos dias da rainha Esther. Como Chanukah também é uma festa que tem aspectos históricos, que foi acrescentado depois do período dos dias dos chamados Macabeus, naquele período intertestamentário entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Então nós temos aí as 7 festas, que nós já mencionamos solene, e essas que estão grifadas aqui, Chanukah e Purim, como festas históricas e tradicionais. E uma outra festa que aí sim vamos trabalhar, porque aponta diretamente para o Messias, que é a festa do casamento na visão judaica, que é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos como festa de casamento. Na nossa cultura, por exemplo, quem é mais importante no casamento ocidental? O noivo ou a noiva? A noiva. Tem o dia da noiva, a entrada da noiva, a música da noiva, o buffet da noiva, não sei o que mais da noiva, o véu da noiva, não é assim? O foco está na noiva. No contexto do casamento judaico, o foco é
o noivo. Tá? E aí nós vamos ver o porquê disso e qual é a implicação disso no ministério terreno de Jesus. Outro detalhe ainda sobre as festas, né, nessa questão ainda introdutória, irmãos, é que as festas judaicas, elas possuem, primeiro, um caráter natural. O que eu quero dizer com esse caráter natural? Ela aponta para um ciclo das colheitas e das estações. Esse calendário aqui um pouquinho diferente, né? Mas que aponta os mesmos meses aqui do calendário judaico, naquele comparativo aqui com março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós temos aí as representações das culturas, né, que eles escolhem durante esse período. Então, cada festa, na verdade, apontava para um período de uma colheita, de uma cultura específica lá de Israel. Por isso você tem a festa das primícias, que era a festa da primeira colheita, né? E aí, conforme ia passando o tempo, nós temos aí as demais colheitas. Para você entender quais são as principais colheitas que acontecem, o texto bíblico que trata sobre isso é Deuteronômio, capítulo 8. Há um progresso, inclusive, na importância dessas colheitas, né? Que Deus está trazendo à memória do povo, né? Alguns princípios, inclusive exigindo que eles recordassem de tudo aquilo que eles viveram. Deus sempre exorta, né, o povo de Deus a recordar o que foi vivido, irmãos. A nossa geração, a influência da nossa geração, ela é terrível nesse sentido, porque a gente sempre esquece da nossa história. Né? A gente faz parte de uma geração que tem sido bombardeado com a perspectiva de se esquecer o que se viveu. Então, aquilo que as contribuições das gerações passadas são praticamente jogadas fora. Né? E acabam evaporando-se, né? Essas memórias. Não é à toa de você pegar aqui hoje como é noite de jogo de futebol, né? Então você vê que o negócio fica meio vazio aqui, o trem aqui, né? Porque é só pão e circo que o trem funciona. Então, mas você pega as gerações que está aqui, pelo menos a maioria, né? Com exceção aí do Samuel, a Júlia, que são 9, né, Ana? Mas o pessoal aqui um pouquinho mais experiente, a gente sempre tem essa tentativa de comparar a nossa geração. Falar, na nossa época, a gente, por exemplo, cantava o hino nacional na escola, né? A gente sabia as principais datas, nós reverenciávamos algumas datas civis, tinha o dia dos desfiles, o dia da bandeira era observado. Aí, hoje, as gerações de hoje falam assim, não quero nem saber disso. Né? Se você tocar o hino da proclamação da República e tocar o hino de 7 de setembro e da bandeira, ele não sabe que hino que é aquele. Não é assim? Por quê? Porque a nossa geração ela tem o objetivo de que aquilo que acontece hoje é melhor do que o anterior. Então descarta tudo anterior. Dessa forma você destrói a memória de um povo, você destrói a essência de dependência das gerações passadas, e aí dentro dessa postura de marxismo social, né, de destruição do coletivo, né, e deixar o cara cada vez mais sozinho, você acaba destruindo aí a memória coletiva de uma nação. E é por isso que as pessoas acabam desprezando o próprio lugar que vive. Então, nós vivemos isso. Só que o Senhor, Ele sempre chama a atenção do seu povo para que isso não aconteça.
Nós vamos ver na sequência, inclusive, estamos pregando agora em Josué, Deus mandando isso também acontecer nos dias de Josué. Mas sempre foi assim. Todos os momentos, Deus, importantes na vida do seu povo, Ele diz assim, olha, marca isso. Cria um memorial. Não se esqueça do que aconteceu. Hoje em dia, por exemplo, a gente sempre traz à tona situações que nos acontecem dentro da nossa história, inclusive para preservar a nós mesmos e nos conduzir a uma sabedoria, para não cair nos mesmos erros. Só que aí você fala isso para a geração de hoje, fala, não, esquece, não, para com isso. Não fica lembrando disso não, passou. Aí daqui a pouco você pergunta, como chamava o seu avô? Não sei. Como chamava o seu bisavô? Não sei. Como chamava o seu tataravô? Vou lá querer saber disso, quero olhar para frente. Só que um cara que despreza toda a memória, ele na verdade ele não tem para frente. Porque na verdade o futuro dele vai ser um negócio miserável. Então cuidado. Aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, você vai ver então, inclusive o título que deram aí é exortação a ter o quê? Em memória os benefícios do Senhor. O verso 2 diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então veja, Deus exige do povo que ele recorde até as humilhações que eles tiveram, as privações, as lutas que eles tiveram, porque quando você mantém vivo na sua memória as lutas que você passou, você preserva aquilo que você é hoje. Deixa eu ser um pouquinho mais claro para você. A gente começa a namorar e a gente passa cada perrengue quando a gente começa a namorar. Né? Às vezes o pai e a mãe não concordam muito com aquele namoro. Sempre tem uma prima cheia de intriga para falar mal do nosso namoro. Né? Aí a gente, mesmo assim, a gente persevera, passa junto, chora junto. Assim, Dona Gertrude? Aí o que acontece? Resolve casar. Passa uma pindaíra daquelas. Né? Não tinha dinheiro para comprar as coisas. Né? Fazia da tripa coração. Passava apertado, tarará. É ou não é? Tá, beleza. Aí vai passando a vida, vem os filhos, meu Deus do céu, para manter o arroz e feijão das crianças, aquela luta, piriri, pororó, e vai passando. Só que aí o tempo vai passando, vai melhorando, você vai crescendo, aí vocês já estão lá com quase 30 anos de casado, os filhos já estão tudo grande, saiu de casa. Aí o que acontece? Se começa a viver uma vida boa, você esquece de tudo que você passou. Aí quando você esquece de tudo que você passou como casal, sabe o que acontece? Você larga da mulher e procura uma outra. Porque você esqueceu, você tirou da memória o que você construiu. Aí você arranja uma mais novinha e aí ela te toma tudo que você tem. E aí você fica na pindaíba, velho, sem ninguém para cuidar de você. Já viram essa história acontecer? Por que esses babacas fazem um negócio desse? Porque eles se esqueceram. Eles tiraram da memória tudo o que passou. Porque a partir do momento que você guarda na memória tudo que você viveu junto, meu amigo, você fala, não, meu amigo, nós roemos lá ó, o osso, agora que está tendo a picanha, agora nós vamos comer junto. Agora que nós temos a oportunidade de viver de novo para nós, opa, nós vamos viver esses dias melhores. Mas sem esquecer o que passou. Como que é? Tem vários, podemos falar um monte aqui de gente que faz isso. Esquece. Aí arruma a outra toma tudo que ele tem. Essa história aí não é só de um, não, é de vários. Então o que Deus faz? Para o povo não abandonar Deus. Gente, mantenha na memória o que Deus fez por nós. Porque quando você mantém na memória, você continua grato. Manter a memória do que você viveu, irmãos, aquilo te mantém dentro
do padrão de fidelidade. Estou sendo claro aqui? Então, a igreja ela precisa lembrar da história dela. Ela precisa lembrar o que aconteceu com ela. Porque senão as gerações vão passando e a memória não vai sendo feita, as pessoas se esquecem e aí transforma aquilo que deu um suador para você começar, de um jeito ou do outro, em coisa que não vale nada. Isso aconteceu com Israel. Lembra todo o bem que José do Egito fez enquanto era governador do Egito e trouxe o povo de Israel e tudo mais? A Bíblia diz que José morreu, o faraó que conhecia José também morreu, não foi feito nada na perspectiva de manter a memória de gratidão do povo de egípcio ao povo judeu, e aí de repente o povo judeu se viu o quê? Escravo. Porque quem governava se esqueceu de quem que era aquele povo e se esqueceu de quem era José e de todo o bem que José havia feito. Então, manter a memória é algo importante. Então, qual que era o objetivo das festas solenes? Manter ano após ano o povo de Israel com a memória viva de tudo aquilo que Deus fez. A Páscoa representava o que mesmo? A libertação do povo de Israel da onde? Do Egito. A morte dos primogênitos é a libertação do povo. De ano em ano, os caras tinham que lembrar isso. Alguém poderia dizer assim, pelo amor de Deus, né? Nós estamos aqui já em Davi, estamos em Salomão. Pô, já passou não sei quantos mil anos aí. Tem que ficar lembrando desse do Egito ainda. Tem que ficar lembrando que Faraó fez um mal pra gente. Tem que ficar lembrando que a gente sofreu. Sim. Mas por quê? Porque eles criam a memória. E a Páscoa, hoje o que a gente faz? Come chocolate. Não é assim? Vamos jogar. A gente não lembra nem o dia certo que a gente foi, como eu já te falei semana passada, influenciado pelo catolicismo, nós bagunçamos o coreto do calendário. Mas, aí come tal. O que eles comiam na Páscoa? Além do cordeiro, né? E além do pães asmos. Nós vamos ver mais para frente. Ervas amargas. Olha que coisa louca. Gente, vou fazer uma festa, um almoço em casa e vou dar ervas amargas para vocês. E você fala, pelo amor de Deus, pastor, faz brigadeiro, sonho, faz né? Coisa doce. O seu Ziel pediu doce de abóbora. Mas doce de abóbora, sei lá o que. Tem doce. Agora você vai me dar ervas amargas? Para a gente lembrar do sofrimento que as gerações passadas passaram. Veja só, Deus exigia isso do povo. Para manter o quê? A memória. A Bíblia inteira vai chamar a atenção disso. Tanto é verdade que o próprio Senhor Jesus, quando foi cumprir com o seu ministério na cruz, antes ele estabeleceu o quê? Um memorial. Ele estabeleceu algo para nos trazer a memória. Fazer isso em memória de mim. Irmãos, quando nós esquecemos aquilo que passamos, a gente perde o rumo. É a história do casal que esquece da luta que teve desde o namoro e que na hora que está tudo bem, resolve se separar. Vai dar uma história ruim no fim das contas. Então a memória é importante. As festas judaicas ela têm com esse papel de manter a memória viva do povo de Israel. E não só com as festas, mas também com o ciclo das colheitas. Tudo bem? Então nós estamos aqui em Deuteronômio 8, que trata dessa questão da memória. E aí ele diz assim, verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Presta atenção agora. Terra de, conta comigo, trigo, cevada, vides. O que é vide?
uva, da videira, tudo bem? Uva, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite, oliveira e azeite é a mesma coisa, e mel. Só que da onde que a abelha faz o mel? Opa, das tamareiras, no contexto aqui de Israel, e você vai ver isso. De tâmara. Não só o xarope da tâmara que eles faziam, da fruta, mas na época da florada, havia o mel produzido da florada das tâmaras. Né? Até existe uma discussão dizendo que Israel não tinha mel, não tinha abelha, não sei o quê. Não, a Bíblia vai dizer que tinha. Você tem algumas situações, inclusive, que apontam para esse fato. Né? Sansão mesmo, né? Encontrou lá uma carcaça de um leão e tinha o que lá? Mel. E ele pega lá um favo lá e sai comendo. E até faz o enigma, né? Que da fera saiu doçura. Lembra lá? Tá. Então tinha mel. Agora, para fazer mel, tem que ter florada. Né? A abelha tudo bem, mas tem que ter a florada. E aí, então, quando ele fala mel aqui, já é o produto, da mesma forma que ele fala o azeite, que é o produto da oliveira. Então, azeite e mel apontando para a ideia das tâmaras, né, da tamareira. A gente sabe que, historicamente, hoje, provavelmente você não vai achar muita tamareira no Israel. Foi praticamente extinto. Né? Planta. Porque faz parte dessa cultura dele. As 7 culturas que eles tinham eram justamente essa: trigo, cevada, uva, figueira, romeiras, as romãs, oliveiras e as tamareiras. E a colheita delas eram cíclicas, não era tudo junto. Então, cada época do ano você tinha colheita. E as festas judaicas apontavam para esse ciclo das colheitas e, ao mesmo tempo, das estações do ano. Deus fez tudo bonitinho, direitinho, para cumprir o seu objetivo. E nós vamos ver, inclusive, que nessa ciclo das colheitas há um progresso que termina na festa das colheitas, por isso tabernáculos, onde é justamente a festa com o maior número de frutas e de abundância e de tudo mais. A gente vai estudar isso aí mais vagar daqui a pouquinho. Além das festas judaicas possuírem esse caráter, então, natural, que aponta para o ciclo das colheitas, as festas judaicas possuem também um caráter histórico, que é aquilo que eu estava já mencionando aqui, que é o fato de manter vivo os feitos históricos, garantir uma memória para o povo de Israel. Imagine, irmãos, todo ano você tem que celebrar 7 festas que apontam para 7 momentos históricos. Você tem a Páscoa, a libertação do povo de Israel, o pães asmos, a retirada da influência do Egito, né? Do fermento, que nós vamos ver que era a influência do Egito sobre o povo de Israel. Depois a primícias, que é os primeiros frutos, que você tinha que colher lá um feixe, e por isso que era uma festa que só foi celebrada inicialmente quando eles assumiram Canaã. Depois você tem Shavuot, ou seja, Pentecostes, que é a festa da palavra, que é a festa, a gente, por exemplo, como vem de um contexto já neotestamentário e desprezamos esse foco judaico, para nós a festa de Pentecoste é a descida do Espírito Santo. Tudo bem, é isso mesmo. Só que antes representava a vinda da palavra de Deus para o seu povo. A festa de Pentecostes foi a festa que simbolizava quando o monte pegou fogo lá, ficou chamegando, e que Deus deu as tábuas da lei. Então é a vinda da palavra de Deus para o seu povo. Com o Pentecostes, você tem a mesma coisa, só que agora é a vinda da palavra de Deus, não só para o povo de Israel, mas para todos os gentios.
nós vamos ver essa conexão, né? Então, não podemos perder quando foi a primeira festa de Pentecostes, tudo bem? E aí, então, cada uma delas trazendo a ideia de criar uma memória no povo de Israel. Nesse sentido, algumas pessoas têm defendido, né, essa questão de pelo menos você saber a respeito das festas, para continuar mantendo essa memória viva. Hoje nós sabemos, por exemplo, que Jesus morreu na Páscoa. Foi sepultado em pães asmos. Ressuscitou nas primícias. O Espírito Santo desceu no Pentecostes. Então veja, há eventos relacionados ao ministério salvífico cravado em cada uma das festas. Só que a igreja protestante, porque recebeu a cultura vindo muito mais do catolicismo do que da tradição judaica, esquecendo inclusive da raiz judaica do cristianismo, a gente não celebra essas festas. Você sabe, por exemplo, no ano quando que cai a festa de Pentecostes? Alguma vez na história alguém falou assim, irmãos, nós estamos aqui no domingo de Pentecostes? Não, passa batido, né? E é uma data que nós sabemos o dia que podemos comemorá-la. Sem nenhum problema. A data que comemora a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Foi num domingo, então dá para saber sempre quando vai ser. Só que a gente despreza. E aí você vê igrejas contemporâneas inventando algumas festas que não tem nenhum vínculo com memória bíblica, né? E aí você vê igrejas presbiterianas fazendo festa junina. Veja, muitas vezes eles perdem, inventam moda, inventam umas festas aí, aceitam festas que não tem nada a ver, pagãs, e desprezam festas que você tem amparo bíblico e que tem uma memória bíblica, né? O próprio Natal, que a gente tolera, né? Como igreja reformada, na verdade é uma festa que você não tem amparo bíblico. Cadê o certificado de nascimento, certidão de nascimento de Jesus, que ele nasceu no dia 25 de dezembro, dona Gertrude? O senhor conhece o homem que tirou a foto da manjedoura? Não, então, não tem, você não tem nenhum dado que comprove que é aquela data. Mas a igreja dá muito mais ênfase a essa data, né? Do possível, né? Que apontaria para o nascimento de Cristo, e deixa outras datas que você tem como verificar historicamente e biblicamente o significado e a data, e a gente despreza. Então, por que isso? Porque a gente recebeu muito mais influência do catolicismo e desprezamos a raiz judaica do cristianismo. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. As festas, elas possuem o caráter natural, apontando para o ciclo das colheitas. São 7, né, culturas principais, e possui um caráter histórico, que é manter vivos os feitos históricos, a memória. Mas também possui um caráter profético, e é esse o nosso interesse, né? Um caráter profético em Jesus, que aponta para o cumprimento espiritual. Então, Páscoa era a festa da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Jesus transforma essa festa na festa da libertação da escravidão do pecado. Olha aí a relação. Festa de pães asmos era a retirada do fermento, que era um símbolo da influência do Egito sobre Israel. Para nós, Jesus é o asmos que nos purifica de toda a influência do mundo. Olha só. Não só a influência do Egito, mas do mundo. Primícias apontava para os primeiros frutos. Em Cristo, ele vence a morte como primogênito, né? De entre os mortos, para nos
garantir agora a respeito da ressurreição e da vida eterna. Veja, sempre tem um vínculo. As festas já apontavam para cumprimentos proféticos na figura do Messias. Apontava para um cumprimento espiritual. Pentecostes, a vinda da palavra de Deus para o povo de Israel, agora é a vinda do Espírito Santo para trazer um evangelho para todas as nações. Há um vínculo profético sendo cumprido aqui. E aí nós temos as 3 festas do outono que ainda aguardam um cumprimento profético. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou nas primícias. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes e agora nós aguardamos os cumprimentos proféticos das trombetas, dia da expiação e tabernáculo. Nós já temos, de certa forma, um apontamento. Vamos pegar um exemplo. Né? A festa de tabernáculos. Deus habitando com o povo. A própria palavra de Deus diz que o Messias é o Deus conosco, é o Emanuel. Então veja, tem um cumprimento na festa dos tabernáculos que aponta para essa comunhão eterna com o Senhor e habitar eternamente com o Senhor. O dia da expiação, ou o dia do tormento na tradição judaica, onde os nossos pecados são julgados, aponta para o dia do juízo. E o dia das trombetas, ou a festa das trombetas, aponta para aquilo que Paulo vai chamar da volta de Jesus, né? E do arrebatamento da igreja. Porque ao tocar da última trombeta, o que vai acontecer? Nós vamos ver o Senhor voltando em glória. Então veja, as festas apontavam ou têm um caráter profético em Jesus e aponta para um cumprimento espiritual. 4 delas já foram cumpridas. 3 ainda estão em aberto. E o nosso interesse aqui é justamente nesse caráter profético das festas e o que elas apontam para Jesus e o que já foi realizado através do ministério terreno de Jesus. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, beleza. Então, mais uma pergunta surge. Pastor, diante dessa importância das festas, nesse caráter natural, caráter histórico e profético, devemos ainda observar as festas? Devemos ainda guardar as festas? Não. Nós sabemos pela palavra, da própria palavra de Deus, que as festas fixas bíblicas foram estabelecidas por Deus, primeiro como decretos perpétuos. Isso é verdade. Por isso, independente de Israel estar com o templo, de estarem sacrificando, ou de Israel estar cumprindo com as festas, Deus, quando estabeleceu as festas, estabeleceu para ser um decreto para todo sempre. Então, na verdade, apontam para convocações, para solenidades que Deus já marcou na história para todo sempre, até o final dos tempos. Agora, o guardar dessas festas aí é outra coisa. Eu tenho que identificar pela perspectiva bíblica de que essas festas foram decretadas desde sempre e são decretadas para todo o período. Agora, o guardar dessas festas, não necessariamente. Nós vamos ver isso. Vamos ver aqui alguns textos aqui, ó. Vamos lá para Êxodo, capítulo 12, que trata da Páscoa. O verso de número 14. Êxodo 12, 14. O capítulo 12 de Êxodo é a instituição da Páscoa, nós vamos estudar depois com mais vagar, tá bom? Mas aí o verso 14 diz assim: esse dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Para o judeu foi dado com um decreto perpétuo.
que aponta, irmãos, para o fato de que essas convocações de Deus já foram determinadas desde a criação e até o último dia. Mesmo que nós não celebremos as festas, elas já estão marcadas, elas já foram determinadas até o final dos tempos. Tudo bem? Vamos ver ainda, capítulo 31 de Êxodo, verso de número 13. Então, Êxodo 31, 13. Falando a respeito dos sábados, ele diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então nós vemos que há uma relação muito grande da determinação dessas datas e dos sábados de um modo geral com a relação com o próprio Deus. Tudo bem? Vamos lá agora voltar para o texto de Levítico 23. Levítico 23, que é o texto que sintetiza aí todas as festas, né? Vai um resumão. E ele vai dizer assim, verso 2, fala aos filhos de Israel dizendo: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão o quê? Santas convocações, são estas as minhas festas. Verso 14, né? Não comereis pão, falando da festa pães asmos e primícias. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto o quê? Estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as suas moradas. Verso 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto o quê? Perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Verso 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Verso 41. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês as celebrareis. Então veja, as festas foram estabelecidas por Deus e já foram programadas até o fim. Na agenda de Deus está programada até o fim. É lógico que agora, com a queda da lei cerimonial, não há obrigatoriedade de você guardar a festa. Mas ela está programada. Por isso, o cumprimento profético dessas festas ainda está perfeito, ainda está por vir. Mesmo que a gente não celebre. Tudo bem quanto a isso? Vamos caminhar mais um pouco. Além de ser um decreto perpétuo, ela também é apresentada como importantes. Vamos dar uma olhada agora na visão do Novo Testamento sobre as festas. Vai para Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 17. Aqui ele está falando das oliveiras, né? Fazendo aqui uma analogia da rejeição de Israel e um enxerto dos gentios. Mas nós sabemos que essa questão de ramos quebrados, né, aponta também para as festas judaicas. Há uma festa que eles tinham que quebrar ramos e fazer, inclusive, as cabanas, que é a festa de tabernáculos. Né? Não, isso aí é outra coisa. Não.
Você fala dos católicos? Dos católicos? Não, para eles o sábado de Ramos, aponta para a entrada, é o domingo de Ramos. Isso, antes da Páscoa. Aponta para a entrada triunfal de Jesus. Onde eles arrancaram lá, jogaram lá os ramos lá para Jesus passar com o jumentinho. Não tem nada a ver com as festas solenes. Aí é uma festa católica, tá? Que é a celebração lá da entrada triunfal de Jesus. Que eles colocam um domingo antes, mas também erram no dia, tá? Então, para não perder o costume, tá bom? Depois nós vamos chegar nessa aula aí, você vai ver. Mas aqui em Romanos 11, 17, Paulo usa algo que era muito comum para o judeu, né? Ele diz assim, se porém alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio delas, te tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. A ideia aqui não aponta só para essa questão dos ramos, né, que é importante nas festas, mas a ideia é que tudo que foi feito com Israel não foi jogado fora. Mas nós fomos enxertados na oliveira que Deus plantou lá no Antigo Testamento. A igreja não é uma oliveira distinta de Israel. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, toda a revelação, toda a lei cerimonial, todo o sacerdócio levítico, todas as profecias do Antigo Testamento faziam parte dessa oliveira chamada Israel. Nós não jogamos, nós não matamos essa oliveira. Nós não cortamos ela fora e plantamos uma nova. Muito pelo contrário, o que nós fizemos? Pegamos os gentios e enxertamos nela. Então, nós fazemos parte da mesma raiz e somos alimentados da mesma seiva. Então, o que Paulo está dizendo? Aquilo que foi vivido no Antigo Testamento, prometido no Antigo Testamento, agora faz parte nossa, da igreja. A igreja não é uma oliveira à parte. Nós somos enxertados na oliveira que o Senhor plantou lá. Então, toda a bagagem que vem com Israel passa a ser nossa bagagem. Toda promessa dada a Abraão passa a ser minha promessa. Gálatas vai dizer isso. Que agora somos filhos de Abraão e somos herdeiros das mesmas promessas. Por quê? Porque a igreja não é uma oliveira nova, mas é ramos que foram enxertados na oliveira que é Israel. Tudo bem? Então, as festividades, as cerimônias, as revelações, as profecias, os ensinos do Antigo Testamento não podem ser lançados fora. Muito pelo contrário, nós fomos agregados a tudo isso. Não precisamos cumprir com a lei cerimonial, porque já fora cumprida em Cristo. Mas não podemos desprezar tudo aquilo que foi revelado através da lei cerimonial, em especial das festas judaicas. Tudo bem? Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, verso 16. Paulo está escrevendo aqui, né? E ele diz assim, ó, contando, né? Lucas está registrando aqui as decisões aí. E aí Paulo, no verso 16, diz, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o quê? O dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Veja, a festa de Pentecostes, dentro do judaísmo, era uma festa de peregrinação. Todo judeu, não importa em qual parte do mundo você morasse, na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, na festa do Tabernáculo, a ideia era a festa de peregrinação. Você tinha que vir até Jerusalém. Veja, Paulo não coloca isso como um dever de cumprimento cerimonial. Tanto que a última frase fala, caso lhe fosse possível.
Se for possível ele chegar em Jerusalém para a festa de Pentecostes, pode. Não é uma obrigação cerimonial, mas ele desejava estar lá na festa de Pentecostes. Ele não tinha a obrigatoriedade de guardar, por isso que foi colocado, caso não der certo, tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso. Mas ele tem em autoestima o fato de participar da festa lá em Jerusalém. Então os apóstolos, nesse período ainda de transição, obviamente, davam importância para as celebrações ainda do Antigo Testamento? Davam. Tanto que Paulo queria passar a festa de Pentecostes onde? Em Jerusalém. Só que sem a obrigatoriedade. Se não for possível, tudo bem. Mas ele dá importância. Outro texto aí, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Veja a relação que Paulo faz aqui com as festas. 1 Coríntios 5. Ele vai dizer assim, a partir do verso 6. A analogia que ele vai fazer aqui, Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos o quê? A festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. De que festa que ele está falando? Pães asmos, a Páscoa. Porque para o judeu, Páscoa era tudo, lembra? Mas você tinha o Cordeiro Pascal, no dia da Páscoa, e a retirada do fermento na chamada festa dos pães asmos. Ele falou, celebre a festa, mas não tirando o fermento desde que você faz pão em casa. Não é disso que a festa trata. Mas é o fermento do seu pecado, amigo. Tira a maldade do seu coração. É esse fermento que você tira. Mas você vai celebrar, então, a festa com a perspectiva correta agora. Não cerimonial, não litúrgica, de tirar o fermento físico, mas entender que Pães Asmos era uma festa para ser lembrada como um momento durante o ano para dizer para mim que eu tenho que tirar o pecado da minha vida, que eu tenho que me purificar, que eu tenho que me santificar. Paulo olha para a igreja e fala assim, celebre a festa, mas da maneira correta. Não precisa matar o cordeiro, porque Jesus é o cordeiro pascal. Nós não vamos celebrar mais do jeito que era. Mas pelo menos tenha na sua memória o que significou a Páscoa e o que significa Pães Asmos. Então veja, ele não coloca na casa da obrigatoriedade, mas ele põe na casa da importância, de não desprezar essas datas, porque elas têm o objetivo de manter a nossa memória viva. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em Pães Asmos, retirando o fermento, foi ressuscitado em primícia, o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Ou seja, isso é importante para o cristão. Só que como nós recebemos a bagagem que passou pela mão católica, nós desprezamos isso. Mas Paulo dá uma importância para isso. Tudo bem até aqui? Tá bom, vamos caminhar mais um pouco. Agora, as festas apontavam, servia de sombra para aquilo que havia de vir. Vamos ver dois textos super importantes. Primeiramente, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, verso 16 e 17. O que diz aí? Pode ler, vamos ler juntos.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esse capítulo é importante porque Paulo faz uma conexão, primeiro no capítulo 2 aí, sobre a circuncisão e o batismo. No verso 11, por exemplo, falando de Cristo, ele diz, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no... Veja, ele faz essa conexão da circuncisão para o batismo. E aí depois, lá na frente, aí ele vai dizer, olha, nós não temos a obrigação e ninguém pode nos julgar por não guardarmos as festas, ou a lua nova, ou os sábados. E aqui está no plural, porque refere-se ao sábado semanal e ao sábado cerimonial. Tá? Então ninguém vai te julgar, porque isso apenas era sombra do que havia de vir em Cristo Jesus. Então, nós precisamos guardar as festas? Não, não devemos guardar. Mas não devemos também desprezá-las. Não podemos desconsiderá-las. Não podemos deixá-las como se fosse algo sem importância. É isso que as Escrituras estão falando. Nós não vamos voltar a ser judeu. Nós não vamos voltar a guardar as cerimônias judaicas, as festas judaicas, os sábados judaicos. Não, não. Porque isso só serviu de sombra para apontar o que Cristo faria. Mas, ao mesmo tempo, não vamos deixar de entender o que ela nos ensinava. A importância dela. Estou sendo claro aqui, irmãos? Sim? Tá. Segundo texto aí, Gálatas 5:1. Ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E aí ele vai citar o fato de alguém se deixar circuncidar, né? Então, de voltar às práticas do Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, em Cristo nós somos libertos da lei cerimonial. Então ninguém se deixe se escravizar de novo. Nós não vamos mais guardar as festas. Nós não vamos mais sacrificar nenhum cordeiro. Nós não vamos fazer mais nenhum holocausto. Nós não vamos fazer nenhuma oferta de manjar. Nós não temos que ir para Jerusalém para adorar. Ou seja, nós não vamos guardar mais nada da lei cerimonial. Porém, não despreze o significado delas. Essa é a ideia. Você não está escravo de praticá-las, mas você tem que saber o que elas significam e o que elas apontam e quais as questões proféticas que ainda serão cumpridas até hoje. Não fazem da maneira que tem, sim, mas não fazem do modo pleno, porque eles não têm o templo mais para sacrificar. Tá? Não tem mais a figura do sacerdote para você levar o feixe lá. Mas eles tentam, dentro das possibilidades, fazer isso. Aí eles fazem, né, de uma maneira, não exatamente como as Escrituras, mas para tentar preservar, no caso dos judeus, na perspectiva de que Deus, então, restaure o terceiro templo, né, no terceiro templo, para que o Messias volte. Para eles, para o Messias vir, o templo tem que estar reconstruído. Só que eles perderam o bonde da história. Porque quando Jesus veio, o templo já estava reconstruído. E Jesus veio para destruir aquele templo, para nunca mais precisar dele. Quando ele diz, eu destruirei esse templo em 3 dias, ele referia-se, obviamente, ao seu corpo, mas a ideia da destruição daquele sistema religioso. O sistema judaico não existiria mais. Ele cumpriu com a lei cerimonial.
Acabou o sacerdócio levítico, não tem mais. Só que eles permanecem, eles têm inclusive a genealogia na ponta do lápis. E eles já há alguns anos, eles já têm nomeados os sumos sacerdotes. Não tem o templo ainda, mas ele tem o sumo sacerdote. Eles nomeiam. Né? E ele já tem o material e todos os utensílios prontos do terceiro templo. Só não fazem ainda porque tem uma mesquita no meio do caminho. Ainda é a parte... Não, Israel dividiu, né? Jerusalém, ali ainda domina, mas aí é a parte... Ele não pode simplesmente ir lá e tirar a mesquita e construir um templo no lugar. Mas ele já tem todos os recursos para fazer. Inclusive a novilha vermelha, que é uma das exigências da lei mosaica, que é para a purificação do templo, que é uma novilha que tem que ser vermelha, que não pode ter um fio branco. Até isso, geneticamente, eles já modificaram, eles já têm uma produção lá de novilhas vermelhas pronta, para quando, na cabeça deles, o dia que estiver pronto, já consagrar o terceiro templo. Então, na cabeça deles, estão nessa expectativa. A nossa, Jesus já veio, Jesus é o Messias. Por isso, ninguém pode me julgar. Jesus já me libertou da escravidão da lei cerimonial. Só que, mesmo liberto da lei cerimonial, o significado dessa lei ainda aponta para um caráter profético. E eu não posso desprezar isso. Tudo bem? Então, irmãos, o nosso foco aqui são as implicações proféticas que as festas apontam. Esse é o objetivo nosso. Não temos aqui objetivo nenhum de guardar as festas, de retroceder, de nos tornarmos escravos, submetermos de novo ao jugo da escravidão. Não, Jesus já me libertou disso. Ninguém vai me julgar porque eu não guardo sábado, lua nova, seja lá o que for. Mas eu tenho que entender quais as implicações proféticas que essas festas apontam. Tudo bem? Então, qual o significado da festa? Então nós vimos que Deus estabeleceu através dos dois grandes luminares tempos e estações, né? E que Paulo lá em 1 Coríntios vai dizer a respeito desses tempos e épocas, que é os termos cronos e kairon, os dois termos gregos que apontam para tempo. Né? Cronos, a ideia do tempo cronológico, né? Kairon, essa questão de um tempo específico de Deus. Quando nós olhamos, e já vimos isso lá em Gênesis 1,14, a palavra que foi traduzida lá em Gênesis 1,14 para estações é a palavra hebraica moedim, que na verdade significa convocações. A melhor tradução para ela. Então significa algo muito maior que simplesmente uma estação do ano ou um tempo específico. Algo determinado, é uma festa solene, é um compromisso estabelecido por Deus para encontrar o seu povo. Dentro do hebraico existe a palavra Hag, que trata de festas, e a palavra Moed, que significa encontros agendados, assembleias religiosas, compromissos solenes, algo marcado. E a palavra que aparece lá em Levítico 23, que trata de compromissos solenes, em outras partes também, da lei de Moisés, é a palavra que é usada em Gênesis 1,14. Então, quando diz que Deus criou os luzeiros lá, né, para marcar o tempo e as estações, na verdade, de sinais, né, é para dizer, olha, os luzeiros servem para sinais, para servir de chamariz, de bandeira aí, que vai acontecer, e para determinar a agenda, o compromisso solene que Deus marcou com o seu povo de um modo perpétuo, através das festas. Então, por isso que as festas são chamadas de santas convocações, porque o termo é moed. Tratando ainda desse termo, né? Ele aparece 223 vezes
Em Daniel, inclusive, aparece também. Vamos dar uma olhada lá em Daniel, que nós não vimos esse texto ainda? Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 8, verso 19. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 19, quando ele está falando da sucessão aí dos impérios e tudo mais, é dito assim, vou ler o 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, ele porém me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu achava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Essa é a ideia, traduzida aqui por tempo determinado, ou tempo agendado, é a palavra moed. A mesma de Gênesis 1:14. A mesma lá dos eventos das festas solenes. Para você ter um comparativo, aproveitando aqui Daniel, volte para Daniel capítulo 2, quando lá no verso 21 é dito assim, né? Daniel, capítulo 2, verso 21. Ele diz, ele é quem muda o tempo e as estações. Esta palavra estações aqui é Zemã, não é moed. Porque Zemã é a palavra que trata de estações do ano. Por isso que eu digo que lá em Gênesis 1:14, a melhor tradução não é estações. Se fosse a palavra Zemã lá, seria estações do ano. Mas lá é moed. Então seria o quê? Tempo agendado. Festa ou tempo determinado. Compromisso agendado. Solenidade. Então o sol e a lua servem para sinais e para agenda solene, para moed, tá? Que são agendas específicas para Deus cumprir com as suas profecias ou conduzir o povo para uma atividade solene. Tudo bem? Então, essa é a palavra-chave aqui para entendermos que Deus vai usar os cosmos, né? O sol e a lua de modo especial, para servir de sinais e para dar aviso dos seus dias agendados, dos seus compromissos agendados. Tudo bem? Se lá fosse a palavra Zemã, aí referia-se a estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Não é a questão. Em Juízes, capítulo 20, verso 38, vai dizer assim, os homens de Israel tinham o quê? Um sinal determinado. Essa tradução aqui é de uma palavra moed. Um sinal agendado, um sinal determinado, algo que foi já combinado. Então a palavra moed aponta para um sinal determinado, para um combinado de Deus com o seu povo. É por isso que desde Adão e Eva, logo depois da queda, Caim e Abel, no final de uns tempos, trouxeram uma oferta, porque já estava o período determinado para a adoração. Não havia sido revelado, mas na tradição oral, Adão e Eva passaram para Caim e Abel qual era o tempo determinado para se trazer as ofertas. Qual que era a agenda de Deus. E eles usavam o que para saber da agenda de Deus? Sol e a lua. Por isso que o sol e a lua determinam quando começa o ano, e a partir do começo do ano eles contam os dias para saber qual que é a festa que Deus agendou. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Em Êxodo 33,
nós vamos ver ali uma tradução falando da tenda da congregação, e a palavra é Ohel Moed, que seria nada mais do que a tenda do encontro, ou a tenda da agenda. Né? Dá uma olhadinha lá em Êxodo 33, verso 7 e verso 11. O que diz aí Êxodo 33, 7? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda o termo aqui é a tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda do encontro, seria a melhor tradução, que estava fora do arraial. Verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, ficava, filho de Num, não se apartava da tenda, dessa tenda do encontro. Por que tenda do encontro? É porque é ali que Deus falava com Moisés. Então Moed aponta para esse encontro, para essa agenda, para essa solenidade de encontro entre Deus e o seu povo. Tudo bem, irmãos? Vamos lá que meu tempo está acabando aqui. Quando nós temos lá em Levítico 23, as festas fixas, o termo hebraico lá é Moed. Agendas determinadas, festas fixas, não é Hag aqui, é Moed. Que aponta para a agenda determinada de Deus. E algo perpétuo, irmãos. É compromisso. O termo Moed aponta para uma agenda, um compromisso, um encontro entre Deus e o seu povo. Então as festas solenes eram moedas, eram agendas, eram encontros marcados, que Deus já estabeleceu. Imagine você, por que Jesus teve que morrer na Páscoa? Foi uma coincidência? Por que ele não morreu em qualquer outro dia? Porque era um encontro marcado. Por que o Espírito Santo tinha que ser derramado no domingo de Pentecostes? Foi uma coincidência? Porque é a agenda marcada, um encontro marcado. As festas judaicas não aconteceram por um acaso. Deus não criou o sol e a lua para determinar quando seria cada festa à toa. Mas Deus usa isso para marcar encontros. O problema é que a nossa geração, até pela influência que nós recebemos, nós desprezamos a tradição judaica e desprezamos a utilização do sol e da lua. Para nós, ninguém está nem aí para isso. Quem que observa hoje? Você observa? Ninguém observa. Mas Deus falou desde o começo, falou, você quer saber a minha agenda? Eu vou falar para os céus, vai dar sinais para vocês. Quando perguntaram para Jesus, quais são os sinais da tua volta? Ele vai lá, uma série de sinais, sinais escatológicos, sinais proféticos, eclesiásticos, mas ele dá também detalhes que haverá sinais onde? No sol e na lua. O sol e a lua se transformará em sangue. Lembra disso? Jesus já disse isso. Só que você está observando isso? Não. E esse é o problema. Então, irmãos, veja que há uma relação das festas com os sinais marcados pelo sol e pela lua. Deus criou o sol e a lua para isso. Esse é o objetivo. Então, as festas bíblicas, né? Então nós vimos que há uma relação entre as festas bíblicas e uma agenda cósmica e eterna, perpétua, fixada por Deus desde a criação. Inclusive, Deus usa os astros, ou dos astros, em especial o sol e a lua, como sinais, como bandeiras dos compromissos agendados. Ele fez isso
Quando Jesus foi nascer, o que ele fez no céu? Fez aparecer a estrela de Belém. Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o sol? Escureceu, ficou como noite. Né? Atos vai dizer que a lua se transformou em sangue e muita gente ressuscitou. Olha só que coisa louca. E você tem vários eventos na história do povo de Israel com sinais no sol e na lua, cravando as datas das festas solenes. Então, logo, as festas bíblicas são agendamentos com caráter profético de Deus, inclusive para o fim dos tempos. Nós não vimos aqui em Daniel capítulo 8? Falou, eu vou te mostrar o tempo determinado, a moede, que vai acontecer no tempo do fim. Ele fala para Daniel. Veja também lá, Mateus capítulo 24. Agora vamos rapidamente aí. Tem uma meia dúzia de texto aqui que eu quero que você leia antes da gente terminar hoje. Mateus 24, verso 29. Se alguém achou aí, pode ler bem alto para mim. Apesar do pessoal lá da transmissão não acompanhar, mas eles leem em casa. Mateus 24, 29. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Veja, Jesus, no sermão escatológico, vai dizer que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e no céu a respeito do seu retorno. Tudo bem? Quem que disse isso? Jesus. Ele está usando aquilo que foi criado para sinais e para agenda para dizer, olha, nós vamos continuar usando o sol, a lua, as estrelas, o céu, para funcionar com o objetivo que eles foram criados. Sinais e agendamento. E não somente para dias e anos. Tudo bem? Veja ainda Lucas 21, 25. Lucas capítulo 21, verso 25, falando da mesma coisa, só que ele traz aí alguns outros detalhes. Ótimo. E aí ele vai dar, depois, inclusive, no verso 26, dizendo que os poderes do céu serão abalados. Então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Então veja, haverá sinais onde? No sol, na lua e nas estrelas. Jesus disse que haverá sinais nisso. Que apontam para quê? Para a sua vinda. Veja Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 20. Verso 19 é dito assim, ó. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que vai acontecer com o sol? Se converterá em trevas. E a... E a lua? Em sangue. Eclipse solar, eclipse lunar. Tudo bem? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O que aconteceu? O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra,
como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, eclipse do Sol, eclipse da Lua. Sinais que apontam para quê? Para a vinda do Senhor. Aqui está o nosso interesse. Identificar a relação das festas, que são agendamentos de Deus, os sinais no Sol e na Lua, e as promessas a respeito da volta de Jesus. Nós vamos ver isso aqui mais para frente, lá no final, mas eu já vou mostrar aqui para vocês um quadro, está em inglês, mas dá para você entender. Essas datas aqui, ó, 15 de abril de 2014. Nós tivemos uma lua de sangue. Se você quiser, pode pegar qualquer aplicativo Solarium, Stellarium, qualquer um desses que trata do Sol, das constelações, tal, e você procura lá, dia 15 de abril, parará, papapá, em Jerusalém. Tá? Você põe no céu de Jerusalém, lá, dá para fazer isso lá. Aí você vai encontrar que no dia 15 de abril de 2014, na Páscoa, ó, houve uma lua de sangue. Era Páscoa. Depois, no mesmo ano, no dia 8 de outubro de 2014, era uma festa de tabernáculos, outra lua de sangue. Depois, no dia 20 de março de 2015, né, você tem o ano dos reis, né, mais um começo do ano judaico, um eclipse solar. No dia 4 de abril desse mesmo ano, de 2000, veja, ó, 20 mais 14, que é Páscoa, né? Você tem no mesmo ano, lá, dia 4 de abril, Páscoa. Mais uma lua de sangue. No dia 13 de setembro de 2015, na festa das trombetas, você tem um eclipse solar. Sol se transformando em trevas. E no mesmo ano, 28 de setembro de 2015, na festa de tabernáculos, você tem outra lua de sangue. Por que esses sinais de lua de sangue e de eclipse solar aconteceram justamente nas datas previstas para as festas judaicas? Coincidência? Quem que criou o céu, a lua e todo o cosmos? Deus. Deus programou acontecer sinais nas datas das festividades, porque ele diz que isso serviria de sinal e de agendamento para mostrar que a vinda de Cristo está... Parou aí, pastor? Parou em 2015? Não. Você pode pesquisar isso depois na internet, você vai achar facilmente. Aqui você vai ver datas, ó, de 2011, passando por essas datas de 2015, 2014, 2015, que nós falamos para vocês, mas vai até 2019. Tudo isso, datas que houveram luas de sangue em festas judaicas. Coincidência? Parou aí, pastor? Não. Você vai ver que o negócio é muito mais longe. Mesmo usando as mesmas datas, né, até 2019, você vê que inclusive há uma assimetria no cumprimento dessas luas de sangue, chamada tetrade. Todas elas, irmãos, todas, em festas judaicas. Pentecostes, né, Páscoa, tabernáculos, todas elas em festas judaicas. E ainda tem acontecido. Deus mesmo disse que o sol e a lua serviriam para sinais. Jesus disse que esses sinais aconteceriam antes da sua vinda, antes da sua volta. E aí a pergunta é, isso é coincidência? Deus é que programou o relógio cósmico, irmãos. Cada volta da Terra, milimetricamente, minuciosamente, cada astro, cada detalhe, para que justamente naquele dia que ele havia agendado, aconteça um sinal
específico no céu. O que eu quero chamar a atenção para você? Que as festas judaicas são moedim, são agendamentos perpétuos. Mesmo que eu não tenha mais a obrigatoriedade de cumprir com as festas judaicas, elas são importantes, porque elas têm um caráter profético. E o sol e a lua estão apontando para esses agendamentos como sinais para a preparação do povo de Deus para a volta de Jesus. Pastor, dá para saber quando vai ser? Não, não dá. Mas Jesus mesmo disse que nós haveríamos de ver esses sinais no sol, na lua e nas estrelas. E não muito depois disso, viríamos o sinal do Filho do Homem. Deixa eu te contar aqui um segredo. Depois de milênios, eu não vou saber a data exata, aconteceu agora, se não me engano, em 2017, eu tenho isso aqui mais para frente que a gente vai estudar sobre os sinais, a mesma relação cósmica que apontou para a estrela de Belém. Hoje, né, com o avanço da tecnologia, você consegue refazer isso. Então, o que os cientistas fizeram? Eles viram lá o estabelecimento da estrela de Belém, constelação de Leão, com Régulos, com Júpiter, tarará, tatatá. E aí eles identificaram que isso apontava para a mesma conjunção dos astros que ocorreram na época do nascimento de Jesus. Hoje, com o computador, você consegue isso. Você faz isso na sua casa, se você quiser. Se tiver um computador com uma quantidade razoável lá de memória, você vai abaixar um aplicativo que chama Stellarium. Com S, começa Stellarium, em latim. Nesse aplicativo, nesse programa, você consegue reproduzir o céu, o que foi visto no céu a qualquer momento. Então você consegue, por exemplo, nós tivemos em 2017 essa conjunção das estrelas lá. Aí foram pesquisando. Quando que aconteceu isso? Chegaram num período que, historicamente, seria 2 anos, acho que né, antes do ano 0, que seria o ano correspondente ao nascimento de Jesus, ou à vinda do Messias. Você tem, por exemplo, recentemente, o sinal da mulher vestida de 12 estrelas, grávida de um rei, no céu, que é o sinal, chamado sinal de Apocalipse 12, e que foi acompanhado aí pelo mundo, que acontece na constelação de Virgo, ou da Virgem, e que mostra detalhes minuciosos daquilo que foi registrado na visão de João. E que a última vez que isso aconteceu, pelo Stellarium, foi há 7.000 anos atrás. Provavelmente isso só vai acontecer daqui mais 7.000 anos. Quer dizer, se esse sinal não tiver um apontamento para a nossa geração, irmãos, aí a gente vai ter que falar, não, só foi uma coincidência dos astros. Então, as festas judaicas, os sinais no sol, na lua, nas estrelas, e as promessas que o próprio Senhor Jesus diz, faz uma conexão de que, muito provavelmente, veja o que eu estou dizendo, muito provavelmente, os outros eventos proféticos devem acontecer em datas que o Senhor já pré-agendou. Da mesma forma que Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou em primícias, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, é muito provável que numa das festas, não sei que ano, da festa das trombetas, da festa da expiação e da festa de tabernáculos, Deus cumpra características proféticas.
O que nós cremos e que nós vamos tentar provar aqui na sequência desses estudos é que Páscoa apontava para a morte, pães asmos para o sepultamento, primícias, ressurreição, Pentecostes apontava para a descida do Espírito Santo. Você tem um período de verão, que é o que nós estamos vivendo. Não tem festa nenhuma. Mas aí quando os sinais aparecerem, vão apontar as últimas 3 festas que faltam. Trombetas, a última trombeta, volta de Jesus. Yom Kippur, ou dia da expiação, dia do juízo. E tabernáculos, inauguração do estado final, novo céu e nova terra. Nós não estamos aguardando a vinda do Messias para inaugurar o reino terreno, já foi feito. Na perspectiva nossa, a festa de trombetas, expiação e tabernáculos apontam para a volta de Jesus, juízo final, estabelecimento do estado final, novo céu, nova terra, ou seja, Deus habitando com o seu povo. Nós estamos tendo sinais que apontam para a volta de Jesus. Então seria interessante entender o que cada festa dessa aponta profeticamente para o Messias. Porque assim, mesmo que a gente não saiba que ano que isso vai acontecer, nós tenhamos pelo menos indicativos de que o mesmo Deus que não falhou em nenhuma das suas agendas, provavelmente não vai falhar. E aí a gente tem que estar ciente disso. Tudo bem? Assim a gente termina a parte introdutória. Agora nós vamos começar a estudar festa por festa e ver a relação e aquilo que já foi cumprido na primeira vinda e aquilo que aponta para a segunda vinda do Messias. Tá bom?